A partir de agora, a Start apresenta Entre Nós, com Gisele Borba. Boa tarde para você conectado com a gente na Rádio 10 da cidade, na Rádio 10 do seu coração, na Rádio da Uninter. A gente está começando mais um programa Entre Nós, com Gisele Borba. E eu vou dizer para vocês, o tema de hoje é maravilhoso. Já vou dar boa tarde para ela. Tudo bem, Gi? Boa tarde, Gi. Tudo bom? Tudo legal? Você, tudo ótimo. Que você, bacana. Andréia, que está aqui nos bastidores, né, que faz isso tudo acontecer, as pessoas que estão nos ouvindo. Que maravilha. Gisele, hoje o tema é... Nós vamos falar sobre a relação dos filhos, dos pais com os filhos e de que forma isso interfere no casamento, na família, né? Eu acho isso bem importante para esse momento em que nós estamos vivendo, né? O momento em que as pessoas olham tanto para o divórcio como sendo a solução, sabe, dos problemas. E quando a mulher olha somente para o filho ou quando o homem olha somente para o filho, há consequências nesse casamento. Os relacionamentos hoje eles estão sendo colocados de uma forma muito descartável, né? Parece assim que montar uma família hoje é melhor se separar, é melhor cada um ir para o seu lado, é cada um faz por si, Deus por todos, do que realmente tentar construir uma família e manter. Então essa questão do momento que vem a terceira pessoa, né? Que é o filho, é uma mudança muito grande. Como é que funciona isso? Como é que funciona essa situação, esse momento do casal? Eu trago aqui sempre o ponto de vista sistêmico, né, das constelações familiares, amparada por Bert Hellinger e outros autores que se alinham a essa visão sistêmica, né, que olha além do aparente. Mas vamos lá, eu entendo também um pouco de pedagogia, até por ter um filho jovem e um filho pequeno, com 8 anos, a pedagogia é um assunto que me interessa muito e existe também a pedagogia sistêmica, né, que amplia esse olhar para o contexto dessa criança, né, não exclui nada e sim inclui tudo. Mas o que é importante a gente falar com relação ao nascimento, principalmente do primeiro filho? Existem pesquisas feitas nos cartórios que dão conta do seguinte, a grande maioria dos divórcios acontece até o 3º ano de nascimento, até o 3º ano do primeiro filho. O que ocorre com nós mulheres quando chega o primeiro filho? Nós olhamos prioritariamente para essa criança, é um instinto da maternidade, né? É aquela mulher que se torna a principal fonte de nutrição de um novo ser, de acolhimento do novo ser, é uma parte dela que está agora vivendo fora do corpo, né? E ela é a principal responsável por essa nutrição, logo ao nascer e nos primeiros meses. Mas a nutrição básica é exclusivamente da mãe. O acolhimento, não estou dizendo aqui que os pais também não acolhem, não é isso, mas esse ser ele foi gestado durante 9 meses dentro do ventre materno e essa ligação ela é muito profunda, tanto que as emoções da mãe são percebidas pelo bebê no ventre. Então é uma ligação muito profunda e ela não, a partir do momento que a criança nasce, esse vínculo não é cortado. Ali o corte do cordão umbilical é necessário apenas para separar a parte matéria, né? A parte física, mas as emoções continuam diretamente atreladas à mãe e ao seu contexto. Então, cuidar das emoções da mãe é cuidar das emoções do filho. E nesse momento, assim, o mais desafiador, digamos, que são ali os primeiros meses, o papel do pai é apoiar emocionalmente essa mulher, essa mãe. O papel do pai, prioritariamente, é cuidar das emoções e da mãe. E também do seu contexto, as demandas dela, tá? Mas vamos lá. Nasceu a criança, ela é uma extensão da mãe. A mãe se debruça completamente a sua atenção, o seu cuidado, o seu olhar para esse filho. E ali também nasce uma nova mulher. Então é muito desafiador também para nós. E essa mulher, ela se esquece do homem. Ela deixa de olhar para esse marido, porque o principal foco dela é a criança. É natural que isso aconteça logo nos primeiros meses. Mas ocorre que é necessário que, assim que passa aquele modo SOS, digamos, porque é uma mudança muito abrupta na vida, no contexto familiar e no contexto da mulher. Que ela volte, então, o seu olhar para este homem enquanto marido, enquanto homem. Mas não é uma sobrecarga muito grande para a mulher? É uma sobrecarga muito grande. E
Antigamente, vamos olhar um pouquinho para gerações anteriores, né? As crianças, elas eram criadas, primeiro, lógico, saiu do ventre, é o aleitamento, é o contato com a mãe, é o contato com o corpo. Mas passadas as primeiras semanas, as crianças eram criadas em comunidades. Era a avó, era a tia, era a prima. Muitas mulheres Micromães. muitas mulheres cuidavam dessa criança, e não só de uma criança, mas das crias, né? Uhum. Não era uma cria para um homem e uma mulher cuidarem. Não, eram várias crias para várias mulheres cuidarem. Então, isso é só enquanto os homens iam para a conquista, né? Para a conquista financeira, para a conquista do alimento, para a conquista daquela casa, para eles morarem, enfim, a questão material, né, financeira. E as mulheres, elas se organizavam entre elas nestes cuidados. Agora mudou isso, nós estamos falando de 2 gerações. Né? As nossas mães já se viram isoladas nesses cuidados, né? As nossas avós já tinham um cuidado mais de forma comunitária. Entendi. E agora não, agora nós estamos isolados. Nossas mães já ficaram isoladas nos cuidados e nós estamos isoladas também nos cuidados. Então, a rede de apoio, ela é essencial. Ocorre que também na nossa geração, nós mulheres estamos naquele lugar assim, ó, eu dou conta de tudo, né? Dessa super mulher. E muitas têm dificuldade em demonstrar sua vulnerabilidade e a pedir ajuda. E qual seria a principal ajuda? Logo, uma companheira, as pessoas mais próximas, o marido, a avó dos 2 lados, a mãe da mãe, outras mulheres que possam fazer essa rede de apoio, ou para as famílias que têm condições financeiras, contratarem uma cuidadora, uma enfermeira, enfim, que dê um apoio a essa mulher. Porque assim, ó, Ivonei, nós nos vemos em um lugar, o pós-parto, de uma pessoa que não consegue dormir direito, que não consegue comer direito, mal consegue tomar banho. Então, só a privação do sono já nos tira do nosso centro. Todo o equilíbrio emocional de qualquer pessoa. Todo o equilíbrio emocional vai para as cucuias, porque você tem a privação do sono, ela nos adoece. E muitas crianças ficam no ritmo de mamar a cada 3 horas até 1 ano de idade. E aí, se a mulher faz a opção por livre demanda, por aleitamento em livre demanda, que é estar à disposição desse filho para amamentar a hora que ele quer, essa mulher vai à loucura. Ela é muito desafiada nesse momento. Na tua fala, a gente já percebe que o marido ele vai ficando em segundo plano. Sim. É quase que inevitável. É quase que inevitável. Mas o quanto antes essa mulher conseguir desenvolver uma rede de apoio e conseguir olhar novamente para esse homem como marido, como homem, melhor. Até mesmo durante a gestação, né? Existem vários fatores que incomodam a mulher. Né, para ser a esposa. Sim, sem dúvidas. E mulher, né? Muda o corpo. Muda o corpo. Mudam os hormônios. As relações vão diminuindo, a mulher não se sente confortável, ou se sente, enfim, né, não quer se aproximar daquele marido. E eu te pergunto o seguinte, você está falando ali de uma avaliação no 3º ano, pós-nascimento da criança, existe esse índice de separação. E quando... antes disso, essa ideia de ter um planejamento para ter o filho. E quando o filho vem de surpresa, já no começo do casamento? Quando há o planejamento, essa mudança repentina do contexto familiar, das emoções familiares, ela é menos abalada, digamos. Tá. Mas também há nuances, porque mesmo quando há o planejamento, uma nova mulher nasce, né? E há todo esse movimento bioquímico e hormonal no cérebro, ele também acontece. Ocorre que se há o planejamento, a mulher já se estruturou para aquele contexto, ela já definiu uma rede de apoio, um suporte, ela já preparou o corpo e principalmente a mente para aquilo que vem pela frente. Agora, quando não há esse preparo, né, emocional e de contexto, de estrutura, é muito mais desafiador. Agora, é assim que a vida chega até nós, né? Se apresenta dessa maneira. Assim que a vida se apresenta até nós. E cada família lida com as suas dificuldades de maneiras diferentes. Para não ser tão traumatizante, para que não seja tão traumatizante, eu penso que o preparo durante a gestação, o preparo físico, que vai desde movimentos pélvicos,
movimentos de respiração, meditações, informação a respeito do parto, porque hoje em dia é muito comum os médicos orientarem para o parto cesariana com Eu ia o falar mínimo sobre de isso. necessidade, com o mínimo de necessidade, né? Muita produção em série, em que o médico obstetra agenda 3, 4 cesarianas para o mesmo turno, né? Para uma questão de faturamento, né? E isso é uma realidade. Sim. Não digo de todos, mas existe uma boa parcela. Uma boa parcela. Quando o corpo não pede que haja esse parto por cesariana. Que é muito agressivo para o corpo da mulher. É muito Para agressivo. quem já assistiu, sim, sabe como é. E interfere muito também na questão da liberação do leite materno, né? O pós-parto, a recuperação. Isso, a recuperação. É uma cirurgia, né? São 7 camadas de pele que são cortadas e o teu útero é cortado para retirar aquela criança do ventre que muitas vezes nem está pronta para ser gerada. Lógico, vai nascer com, sei lá, 8 meses e meio, vai sobreviver? Vai. Mas será que esse organismo está 100% preparado para nascer? Eu defendo o parto natural e humanizado. Mas eu não quero sentir dor. Aí é uma escolha. É uma escolha de cada mulher, né? Não estou aqui para dizer que é certo ou que é errado. Estou aqui para dizer o que eu defendo, mas lembrando que há essa liberdade de escolha, mas o importante é o quê? Para você fazer uma escolha consciente, que você tenha a informação adequada para aquele momento. O que vai acontecer com o meu corpo? Como será o pós-parto? E o aleitamento, ele é interferido na cesariana, no parto normal? Isso eu já posso adiantar que sim, porque quando o parto é normal, natural e humanizado, há toda uma liberação de hormônios que incentivam a alimentação. A mulher gera o leite automaticamente. Certo. Se é uma cesariana, pode demorar alguns dias. E aí o aleitamento já fica comprometido. Então, que faça esse preparo, né? Que durante a gestação faça esse preparo com informação, inclusive a respeito do parto, que desenvolva uma rede de apoio para o pós-parto não ser tão traumatizante. É necessário que tenha alguém ali de suporte para, às vezes, embalar a criança por um tempo, para fazer dormir em alguns momentos, para que a mulher possa tomar um banho relaxante, comer uma comida gostosa e tranquila. Ter uma vida mais normal. Exato. É assim, normal. Entre aspas, né? Voltar a ser como era antes não volta. Né? Porque daí aí entra a história do relacionamento que muitos casais acabam terminando, porque aquele que seria o maior amor deles vai ser o maior problema deles. Né? O filho vai estar sempre em primeiro plano. Lugar, você não me dá atenção porque aquela vez, aquilo. Esse montante de negatividade que vem com essas situações, a gente sabe. Mas qual a diferença entre, nesse caso, os maridos e as esposas em questão da idade? Né? Maridos mais jovens, ou casais mais jovens e casais com mais idade. Tem diferença? Isso interfere ou não? Olha, isso é uma questão muito relativa. Pela experiência. Porque em termos de... Vamos lá, a mulher ela tem limite, né, para ter filhos, por uma questão hoje, hormonal. Olha, a medicina tradicional, ela considera ali os 40 anos da mulher como limite, né, para ela ter uma boa gestação. Segura. Sem risco. A partir dos 40 anos, as chances de aborto, elas aumentam em 50%. As chances de aborto espontâneo aumentam em 50%. E existem riscos também de má formação. Então, a idade limite para a mulher é ali, 40 anos. Cláudia Raia com 50. É que se já teve um filho, aí essa idade pode ser um pouquinho mais estendida, digamos. Né? Perfeito. Eu tive o meu segundo filho com 39, certo. Né? Então estava ali no limite, mas eu já tinha o primeiro filho. Né? E aí tive uma segunda gestação com 42 anos. E aí esse embrião não desenvolveu, justamente pela idade. Entendi. Porque não havia nutrição suficiente para esse embrião. O meu útero não nutriu adequadamente esse embrião e não desenvolveu, e aí houve um aborto espontâneo. Então, a questão fisiológica, biológica do organismo da mulher é uma coisa. Para o homem já não tem idade, né? O homem segue produzindo espermatozoides para sempre, a vida toda. A mulher não, ela já nasce com o número de óvulos contados, né? E aí a ovulação diminui, né, a partir dos 40 anos. Não é assim, esses 40 anos é uma idade aproximada, né?
E um outro movimento que vem acontecendo também nos dias atuais é a menopausa precoce. Pois é. Mulheres com 45 anos, 47 Já anos. entrando em menopausa. Já entrando no climatério para menopausar. Né? E aí também tem toda uma mudança hormonal, também uma nova mulher nasce. E para os homens todo esse movimento ele não acontece. E lembra que os hormônios, toda essa movimentação neuroquímica que nós temos e que está atrelada aos hormônios, mexe com o quê? Com as nossas emoções. Então nós somos muitas ao longo da vida, enquanto os homens não. Os homens, eles nascem, amadurecem e seguem em processo de amadurecimento. Não existem tantas oscilações emocionais com o homem como ocorre com a mulher. Então, o lugar de... Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas... Respondeu, sim. Né, o lugar... E para ir nisso, os relacionamentos também são interferidos. Claro, né? porque essas emoções, tem essa variação que eu falei da questão da idade, se é menor a idade do casal, pode ser pessoas que estão mais elétricas, né? De repente, com o passar dos anos, os casais mais velhos podem ter um pouco mais de equilíbrio para poder dominar essa situação do terceiro ano pós-nascimento do filho. Aí é uma questão de maturidade, né? De maturidade emocional, de quanta informação você tem, de quanta informação você busca para esse momento, para que não seja tão desafiador e talvez não resulte em um divórcio após o terceiro ano ali, em média, do primeiro filho. E por que do primeiro filho? Porque o primeiro filho é o que muda a estrutura daquela família, é o que muda a estrutura emocional, financeira da família e do casal. A partir do segundo, esse casal já está treinado, né? Já está com a casca um pouquinho mais grossa para saber lidar com essa situação, né? E a mãe também não olha só para um filho, né? Que é aquela pérola preciosa dele. Não, ela já está olhando para dois. Né? Então, esse amor, ele é multiplicado por dois. O primogênito sempre leva, né? Vai ser sempre o bebezinho da mamãe. Eu sei, eu vivo isso com mais 2 irmãos. Viu a mãe que é o queridinho, né? Tem nada a ver com queridinho, é a questão que foi o primeiro filho, fazer o quê? O primeiro filho, é interessante, a visão sistêmica traz isso. O primeiro filho é aquele filho que abre o caminho para os demais. Ele prepara melhor esses pais, né? Então, ele tem um lugar de primeiro nesse sistema familiar, porque foi ele quem abriu o caminho, preparou o contexto para os outros. Ele também foi o mais desafiado. Ele foi que pegou os pais mais crus, né? Os pais que não sabiam ser pais, aprenderam a ser pais, foram desafiados com a chegada desse primeiro, né? Então, o lugar do primeiro é um lugar na ordem. Ele tem precedência, o que nós dizemos, nós chamamos de precedência. Ele é o primogênito. E a diferença de sexo interfere? Se vem o primeiro é menino e depois vem uma menina, ou então ao contrário, vem uma menina primeiro e depois vem um menino? Não, nessa relação... nunca não observei isso assim em atendimentos. Vamos falar dessas diferenças de menino e para menina, tá? De menino e menina, que é interessante. É muito das expectativas, né? Eu queria muito ser mãe de uma menina, né? Eu quero muito ser mãe de um menino. Eu quis muito ser mãe de uma menina, mas a menina não veio. Eu sou mãe de 2 meninos, né? Um jovem e um menino de 8 anos. Então, lá em casa, esse mundo é muito masculino. E eu sempre fui muito moleca. Então, eu penso que se eu tivesse sido mãe de uma menina, eu acho que eu ia querer colocar essa menina numa redoma de proteção. Eu acho que Deus não permitiu que eu fosse mãe, porque eu ia querer ser uma super mãe. E isso também, quando a gente quer ser uma super mãe, a gente está em força de oposição à nossa mãe, né? Caramba! É porque a gente olha para a mãe e diz assim, bom, eu vou fazer tudo aquilo que a minha mãe não fez por mim. Você melhor. E aí eu vou ser melhor. E sufoca. E aí acaba sufocando, né? Então, a gente fica na força de oposição. O ideal vou ser uma mãe possível. Serei uma mãe possível dentro do meu contexto, né, de estrutura financeira, dentro do meu contexto de estrutura emocional, vou fazer o meu melhor possível dentro do contexto que eu tenho. Esse seria o pensamento ideal e o olhar ideal também para a mãe. A minha mãe fez aquilo que estava dentro das possibilidades dela, do contexto dela, com as emoções que ela tinha, com as dores e superações que ela tinha. Então, esse é um olhar saudável, entende? Agora, vamos lá, falar da diferença de menino para menina, que é importante a gente deixar isso registrado. As meninas... Grosso modo, os filhos ficam na esfera materna até ali os seus 5, 6, 7 anos, tá?
Depende muito da maturidade da criança, mas antes ali dos 5, 6 anos, eu acredito que a esfera materna ela seja mais apropriada para a mãe. Seja mais adequada para a criança ficar nessa esfera materna, de proteção, de acolhimento, de segurança, de incentivo. A partir dessa idade, ocorre uma espécie de rito de transição, rito de passagem, ali por volta dos 7 anos, em que essa menina e esse menino, eles vão para a esfera paterna. E o que significa isso, Gi? Ir para a esfera paterna? Essa mãe, ela precisa permitir que esse pai seja um pai bem comum. Ele não vai ser um super pai, porque nós não somos super mães nem super pais. Nós somos pais e mães comuns. Agora, muitas mulheres, por negarem o masculino daquele homem que está ao lado dela e que é pai dessa criança, ela não permite e não confia nessa paternidade. E imperfeita, tá? Certo. Imperfeita, humana. Bem humana. Mas é necessária, porque essa esfera paterna, ali na infância, nessa idade, ela é essencial para a formação desse ser, para a formação da conquista, do ir, do desafiar-se, do transpor limites, do cair e levantar. Do masculino. Do masculino, exatamente. Todos nós precisamos disso. Na idade adulta, nós precisamos ancorar essas duas forças, a força do feminino materno e a força do masculino paterno, para que a gente tenha sucesso na vida. A gente tem falado já nos programas aqui da Start, do Entre Nós, muitas vezes, dessa fragilidade que os homens estão demonstrando hoje, né? Que a gente vê no dia a dia em várias situações, setores e relacionamento principalmente. Os homens se tornaram, em algumas vezes, vou usar uma expressão assim, pode até parecer meio forte, mas frouxos. Os homens se tornaram frouxos. E, em função disso, talvez essa situação, nesse momento, olha só, tem relação com essa superproteção da mãe, tá? Que nós estávamos falando antes. Exato, a mãe estaria super protegendo, está numa pressão violenta, monstruosa. Ainda tem que tentar ser esposa ainda, namorada, etc., né, do marido. E ainda o marido, que está naquela condição reprimida também, porque ela está, com certeza... É uma outra mulher que está ali ao lado desse homem. Quando chega esses 7, 8 anos que ele tem que tomar a ação e mostrar a sua masculinidade, é muito melhor fugir, separar, voltar a ser o cara lá de trás de novo, solteiro, e buscar uma nova pessoa. E os filhos vão para a situação só da pensão, da visita periódica. É isso que está acontecendo. É preciso ter muita maturidade e querer muito manter essa família. Tem que ter muito amor, né? Tem que ter muito amor, muita maturidade, muita resiliência. Errou na escolha lá no começo, deu problema aí no fim. Exatamente. É por isso que eu digo que casamento a gente faz dar certo, com limites, né? E o fazer dar certo tem relação também com os filhos. Como eu estava falando antes, a criança vai para a esfera paterna. A menina o ideal é que a menina permaneça nessa esfera paterna até a adolescência. Certo. A pré-adolescência, adolescência, e depois ela volta para a esfera materna. Porque as meninas, elas aprendem a ser mulheres com outras mulheres. Com a mãe, prioritariamente. Com aquelas mais próximas. E ocorre que em famílias que estão muito disfuncionais, essa filha vai para a esfera paterna e da esfera paterna ela vai para a vida. E vai para a vida não nutrida adequadamente da força do feminino, da energia feminina da mãe. Não volta para a esfera materna. Certo. E aí não aprende a ser mulher. E os meninos é o contrário. Os meninos, eles vão para a esfera paterna aos 6, 7 anos, depende da maturidade da criança, certo. Tá? É uma idade aproximada. Para essa força do ir, e depois esse menino fica na esfera paterna, porque ele vai aprender a ser o quê? A ser homem. E com quem ele vai aprender a ser homem? Com outros homens. Certo. Existe até algumas cenas que são bem emblemáticas disso que a gente está falando. Não sei se você assistiu aquele filme 300 de Esparta. Sim. Existe, lógico, aquela cena ali, eu até me arrepio de lembrar dela. Existe uma cena ali que ela é dolorosa para a mãe, né? Mas o fato dos homens precisarem ali ser guerreiros, que não sucumbem à dor, que têm uma resistência a nível extremo, assim, é necessário porque
aquele povo depende dessa energia para sobreviver. Naquela era. Então é uma questão de vida ou morte daquela época, né? Mas é uma cena emblemática. A cena que o menino ali com seus 6, 7 anos, ele é arrancado da mãe. Sim. E ele é levado pelos homens, guerreiros, inclusive com o pai junto, presenciando aquilo. E esse menino, ele é largado para as feras, vamos dizer assim, para a floresta. Para se tornar ele homem. vai para a floresta, ele vai enfrentar chuva, sol, frio, fome, sono, todos os contextos de maior dificuldade humana para que ele supere aquilo. E se ele sobreviver, ele vai estar pronto para ser o quê? Um espartano. Para poder ser mais um protetor daquela família, daquele grupo. E assim, todo esse movimento feminista que houve agora nas últimas décadas fez com que nós excluíssemos os homens desse lugar de proteção e de conquista. Mas eu penso que nós estamos em um momento de repuxo dessa onda, sabe? De olhar novamente para esses homens como os homens que protegem, os homens que provêm, os homens que são a força daquela família, a força do ir, a força da conquista. As mulheres, elas vão dar apoio, sim, seguem e dão apoio a este homem. Para isso, para que a mulher consiga confiar nessa força do ir do marido, do pai, desse homem que ela vive, ela precisa estar muito segura. Ela sente. Ela precisa estar muito segura, não, desse homem. Desse homem. Da força desse homem. Se ela se sente segura com essa força do ir desse homem, é aquele homem que bate no peito e diz, deixa comigo, deixa que eu resolvo, pode confiar. Nós, mulheres, estamos sedentas por uma geração de homens que se posicione dessa forma. Deixa comigo, confia em mim que eu dou conta. Mas esse pode processo... confiar. Exato. E nesse pode confiar, a mulher entra na sua suavidade, no seu repouso, no seu descanso, na sua criatividade, na sua leveza, no seu... Esse é o lugar do feminino. Esse é o lugar do feminino. Inclusive para a mulher ter desejo sexual. O libido. O problema também que a gente percebe, e tu pode esclarecer melhor pra gente, é que esse homem, ele tá meio perdido. Ele existe, mas ele tá meio perdido em tantas informações e cobranças de ser gentil, de ser carinhoso. Você tem que ser o pai que tá quando a mulher ganhar um nenê, você vai ter que tratar ela muito bem, você vai ter que fazer isso. Esse empoderamento da mulher é que está trazendo, então, um problema para essa nova geração chegar, para esse repuxo chegar. Os homens se perderam também de si mesmos. E como mudar isso? E existem muitos movimentos de resgate do masculino maduro, tá? Não é o agressivo, ninguém está falando aqui do agressivo, do mal-educado, Então. Mas então, a agressividade, ela é necessária para o masculino. Se tu não tem agressividade, nós estamos falando de uma agressividade saudável, tá? Sim, claro. Não é uma agressividade física, disruptiva e física, ou uma agressividade que passa de determinado nível, mas a agressividade na vida. A força do ir, a força da ação requer uma dose importante de agressividade, tá? E ela é necessária porque os homens são, inclusive, o exemplo dos filhos. É a principal referência dos filhos. Como nós mulheres vamos ter filhos homens maduros que conquistam com essa força do ir e da proteção, se nós não permitirmos que essa criança vá para a esfera paterna e que aprenda com esse pai, que aprenda com esse homem, justamente essa força do ir, né? Então, aquela questão ali, eu acho que essa cena de Esparta preservando, né, as devidas proporções, porque nós não estamos em um contexto de sociedade que os homens precisam ter ir para a guerra, né? Ao menos ainda aqui no Brasil, né? Mas em outros países isso acontece, são os homens que vão, a maioria. Na Ucrânia aconteceu isso agora, que Ucrânia, deixaram os homens de 18 a 60 anos, as mulheres foram colocadas num canto, né, com ônibus, os filhos, tudo, e os maridos tiveram que ir para a guerra sem nenhuma. Imagina a cena. Eu digo, eu imagino a cena. Não, a gente viu a cena e muitos ali não estavam preparados para aquilo. Claro que não. Tu imagina nesse contexto de hoje, a loucura, né? Sim. Mas E sabe que me lembrei de uma cena curiosa agora. Nós estávamos conversando sobre isso em casa esses dias e o Murilo, nosso filho, estava junto, né? E aí nós falamos assim, imagina uma guerra.
Se sai uma guerra, se estoura uma guerra aqui hoje no Brasil, né? Não acredito que isso vai acontecer, porque o Brasil é um país que acolhe, é um Brasil pacífico. Mas se estoura uma guerra, quem vai pro fronte é o pai, é você. Eu estava conversando com meu marido, né, sobre isso, e o Murilo estava ali, de antenas ligadas, né? Ele falou: "Não, mas aí a gente vai para um outro país." Olha, ele querendo proteger o pai. Entendi. Né? Ele não queria, ele demonstrou ali que ele não quer que o pai vá para uma guerra. Porque ele sabe que a guerra é um contexto de vida ou morte, né? Sim. E aí nós não estávamos percebendo que ele estava ligado naquilo que a gente estava falando, né? E aí eles estão ligados em tudo, na verdade, né? Inocência nossa, né? Achar que ele não estava prestando atenção. Aí o meu marido se posicionou dizendo que existe no exército existe uma reserva, que vão primeiro aqueles que já foram, né, do exército, esses é que vão para a batalha, e depois disso, depois que forem os da reserva, aí vão os mais novos, e assim sucessivamente, para dar uma amenizada, né, história. Nesse baque, né? Pai, tu não vai. Ele já queria levar o pai para outro país. Caramba, com 8 anos. Com 8 anos, Olha só, essa situação da proteção masculina que está ali, mas ela pode também ser aleijada dependendo da forma que essa mulher nesse casamento atue após o parto, né? E aí, essa criança, variavelmente pela tese, no 3º ano pós o nascimento do filho, do primeiro, a separação. E a mulher que fica com a criança, às vezes ela continua falando mal do pai. Olha, seu pai não era isso, seu pai era não sei o quê. É a pior coisa que uma mãe seu pode pai fazer. Não fazia as coisas, não provia, não protegia, não isso, não. Não vai tornar uma criança toda errada. Sim. A consequência disso ela é bem desafiadora. Isso, inclusive, está previsto em lei, né? Isso é proibido por lei. Quando existe alienação parental, corre-se o risco até de perder a guarda da criança, né? Quando essa alienação parental ela é comprovada, corre-se o risco da mãe ou do pai, enfim, perderem a guarda da criança, porque não é só alienação parental da mãe falar mal do pai, ocorre ao contrário também, o pai fala mal da mãe, né? Isso também existe. É mais comum as mulheres ficarem negando o pai, negando o masculino. Qual a consequência disso? Com esse discurso na mente de uma criança, ela vai querer salvar essa mãe. Ela vai se voltar contra o pai será o algoz, será o malvadão, e essa criança vai querer salvar essa mãe, vai querer proteger essa mãe. E aí, se é um homem, ele cresce salvando a mãe, cresce protegendo a mãe, e ele vai atrair mulheres iguais à mãe, para que ele siga protegendo mulheres fragilizadas emocionalmente, para que ele siga protegendo, para que ele siga olhando para essa mãe. E com os meninos, não, perdão, ao contrário, com as meninas. As meninas, não tendo essa proteção do pai, elas chegam na adolescência e elas buscam esse amor do pai de maneira inconsciente. E aí elas acabam nessa busca por essa proteção, elas acabam entregando o seu corpo, achando que isso é amor, entendendo que elas vão receber amor, quando na verdade os meninos nessa fase eles querem apenas o sexo, né? E aí começam as grandes frustrações dessa adolescente, que entrega o corpo facilmente por não ter tido a proteção do pai. E acha que aquele rapaz, aquele jovem vai assumir um compromisso. Assumir esse lugar. Pode até assumir, não estou dizendo que não, entende? Pode até assumir. Não, para a vida toda, né? Um casamento, uma ideia assim de longiva, né? Dizer, encontrar a pessoa certa. Se fala tanto, a gente fala sobre isso, tanto sobre uma pessoa de valor, né? Então, esses valores estão fragilizados. A gente sabe que a sociedade hoje virou uma sociedade consumista, uma sociedade ansiosa, uma sociedade que transforma a gente em robôs. A gente acorda já querendo conquistar. Aí imagina um casal em idade de 25, 35 anos de idade, que está com todo o gás. No decorrer do período do 1º ano, vem o filho. Isso é um choque, que ninguém às vezes está preparado. A gente tem uma ideia do que é ser pai e ser mãe, mas só quando pega aquele pacotinho no colo. Eu lembro muito bem disso, meu irmão falou para mim, quando nasceu o Bernardo, o Gilney falou, quando eu peguei ele nos meus braços, que a ficha caiu. Sim. Eu acho que deve ser essa emoção, quando a mãe recebe a criança no colo. É incrível. Também. A vida... Parece que, parou, o sentido da minha vida é esse ser aqui. Isso. É essa pessoinha que está aqui.
E aí, e o casamento babau? Sim, sim. Sim, isso é muito comum. Que são as duas pessoas que deveriam, né? Mas aí é que É tá. muito louco isso, Gi. Qual é o lugar também, qual é o papel do pai e da mãe? É proteger as crianças, Mas né? e como manter um relacionamento bom, então, para não errar nessa hora? Tem que olhar um para o outro enquanto mulher, enquanto homem. Durante a gravidez, então, na prática, criar essa rede de pessoas para proteger, para facilitar, para distensionar. Porque Isso. o que a gente está vendo aí fora é o seguinte, ó, não chega a 3 anos pós. É porque para essa mulher, ela conseguir ser mulher, ela precisa estar minimamente descansada. Caramba. Né? Nenhuma mulher consegue se entregar, né, ao sexo, sentir desejo, ter uma alta libido, se ela está exausta. Né? Acordando a noite toda, não tem se como. achando feia, gorda, porque engordou. Sim, muda tudo. É claro que o homem precisa ter muita paciência também nesse momento e muito entendimento do que está acontecendo com essa mulher. Agora, os primeiros meses são os mais desafiadores. Depois que as melancias começam a se acomodar na carroça, é importante que essa mulher volte a olhar para esse homem. E para que essa mulher volte a olhar para esse homem com admiração, esse homem precisa estar na força da conquista, da manutenção financeira dessa família. É o homem provedor. É o homem provedor, é o homem protetor. Porque ela vai confiar que esse homem vai dar conta. E ela consegue descansar. E quando é a mulher que já vem provendo a casa, a mulher que já tem um emprego onde o salário é maior, ela que já domina essa situação financeira, ela que tem a atitude de fazer as coisas, como é que faz daí? Como é que faz? Se o casal tá bem com isso, se tá bom, se tá confortável para os dois, dessa forma, se ela está satisfeita com esse contexto, se ele está satisfeito, feliz, leve com esse contexto, e ela também, se ela não se sente pesada por isso, está tudo bem. Agora, se há ruídos, se essa mulher, as mulheres que buscam ajuda em terapia, são mulheres que estão exaustas e que não querem permanecer nesse lugar de quem faz tudo e de quem conquista tudo, de quem tem mais um filho para cuidar, no caso o marido. Essa é a principal queixa. Né? Agora, se está tudo bem, caminhe assim. Não está tudo bem, aí precisa fazer o quê? Novos acordos. É preciso fazer uma transição. Olha para como está o teu contexto. Tá assim tá ruim? Tá, não quero que prossiga assim. O que você quer então? Eu quero que o meu marido seja o provedor e que eu possa descansar e fazer escolhas. Eu posso escolher trabalhar, mas será que eu sou obrigada? Se essa mulher for obrigada a trabalhar, ela vai ficar pesada e o casamento vai ter consequências. E a criação dos filhos também. Se ela escolhe trabalhar para complementar a renda ou até mesmo se ela estiver ganhando mais, né? Se for uma escolha dela trabalhar, aí fica mais fácil. Tá? Agora, eles podem fazer essa transição. E o primeiro passo é conversar. Entendi. É dizer, olha só, não estou confortável com isso, estou cansada, estou pesada, quero prioritariamente cuidar dos nossos filhos. E eu quero que você assuma a conquista profissional. Tem que ter as cartas na mesa. Na tua visão, então... Aí o homem tem a escolha de dizer, opa, não foi com essa mulher que eu casei. Sim. #partiu. Ele pode fazer isso. Claro. Mas se ele quiser manter essa família, desculpa. Não, claro, Se ele quiser manter essa família, se ele amar essa mulher, amar esses filhos, ele vai bater no peito e vai dizer, ok, deixa comigo. Eu vou desenvolver as habilidades necessárias para ir para a conquista. Não necessariamente virar espartano, mas ele desenvolve uma resiliência maior e a força do ir para que ele amplie as capacidades de conquista, né? Para que ele aumente a renda dessa família. Exato. Então, tu está declarando, e na tua visão, o ideal seria que realmente o homem suprisse tudo em casa, o homem deixasse a mulher ali descansando para ter essa mulher feminina. Então aí que está o choque. Hoje as mulheres, elas estão fazendo o papel do homem. Quem me ouvir vai talvez querer me matar. Ou não, tu está falando uma grande verdade. Na minha opinião, é uma grande verdade. Sim. Podem o ideal dizer, seria, mas a Dondoquinha não faz nada. Podem dizer que eu sou conservadora, podem dizer que eu sou antifeminista. Não, eu sou pró-humanidade.
Certo. Tá? Porque É isso vem lá pró-humanidade. do princípio, né? Sim. Houve muita deturpação, né, ao longo dos Interesse anos. econômico, vamos colocar assim. Interesses Marketing, econômicos, marketing. sim. Há toda uma arquitetura discursiva que nos leva para ação e para a criação de uma sociedade disruptiva. Acho que nessa frase eu consegui resumir, mas teria que abrir assim vários parênteses para destrinchar isso. Isso não é de agora. Desde que se tem memórias da construção da história da humanidade, é uma disputa de quê? De poder, né? De liderança e de poder. E o poder está relacionado a quê? Ao dinheiro, né? E para eu conquistar mais dinheiro, mais terras, mais bens, o que se faz, né? Antigamente, essa disputa de poder ela vem com esse objetivo. Mais poder, mais conquista, mais terras, mais mulheres, né? Porque a monogamia nem sempre foi, os relacionamentos nem sempre foram monogâmicos. Eu tenho que ter o quê? Dinheiro, poder. Certo. A que preço? A qualquer preço, né? E aí as guerras estouravam. Sim. E é assim. Que funciona. A guerra na Ucrânia e na Rússia. Jogo de poder. É jogo de poder. E qual é o principal interesse? O principal interesse que está na grande mídia, tá? Porque existem muitas coisas nos bastidores que não são ditas de interesses. Mas é por terra. É uma determinada região ali, não, é nossa. A Rússia diz é nossa e a Ucrânia diz não, é minha. E aí começa ali disputa de poder, disputa de interesse, disputa por guerra. E as batalhas acontecem. E aí existe essas pessoas que formam essa força, não é pessoas, mas esses grupos de lideranças, de poder, eles criam discursos que nos fazem acreditar em algumas falácias, em algumas mentiras. Manobra de rebanho. Manobra de rebanho, manobra de dominação, manobra de conquista. Vamos pegar a Segunda Guerra Mundial de Hitler, o marqueteiro de Hitler. O que eles fizeram? Discurso de ódio aos judeus. Isso. Era discurso, então era uma arquitetura discursiva para que as pessoas pensassem que os judeus eram uma raça inferior, uma sub-raça. E aí, a partir dessa arquitetura discursiva, as pessoas, realmente, os judeus são a escória da sociedade. Temos que matar os judeus, senão eles vão acabar com o mundo, vão acabar... Isso é tudo uma ilusão, né? Isso tudo é uma falácia e é uma arquitetura discursiva do mal, né? Destruidora. Certeza. E que hoje, trazendo para os casais, a realidade, meu amigo, minha amiga, é essa. Se o seu marido, então, não provê, se o seu marido não ganha mais aí dentro da sua casa, se o seu marido não está à frente, não bate no peito, dizer comigo a parada, vai ter problema e esse relacionamento pode não continuar. Pode não continuar. Essa Agora, é a dura verdade. Vamos abrir um parênteses para isso que você acabou de falar. Tá. As mulheres precisam confiar neste homem. Certo. Tá? Começa na escolha, né, Gi? Começa na escolha. Sim, começa na escolha. Aquilo que a gente sempre fala aqui, todo o trabalho da Gi, de tantas outras pessoas e profissionais, de tanto material que você encontra na internet, tá dizendo isso para você. Você erra no momento que você não vê aquela pessoa, que ela é como ela é. E você se apaixona por uma pessoa que você inventou na tua cabeça. Sim, e eu vou te dizer algo trágico agora, tá? Vamos lá. As mulheres e casais que pedem ajuda, que vêm para terapia, que vêm para uma constelação familiar para pedir ajuda, para tentar resolver suas questões. Sabe quais são os principais fatores de escolha desse parceiro? Olha o que as mulheres levam em consideração para escolher. Tá. Uma boa parte porque quis sair da casa dos pais, uma boa parte porque engravidou desse homem, uma boa parte porque esse homem era rico e vinha de uma família rica e ela queria estabilidade financeira. Estabilidade. Não estou dizendo que seja uma má escolha casar com um homem próspero. Não, mas esse não pode ser o motivo. Tem que ter um amor, uma admiração. Ninguém nasce daí, eu quero casar com envolvido. Um sentimento envolvido. E vamos descascar ainda mais esse abacaxi. É preciso olhar para o sistema familiar desse parceiro, dessa parceira, porque os padrões, eles
se repetem. Se repetem. Geração após geração. Então, quando eu brinco dizendo pede currículo para casar, é uma brincadeira, mas que tem um nível de seriedade aí que precisa ser levado em consideração. Como é a relação do pai, da mãe, do avô, da avó, e aí tios, tias? Exatamente. Referências. Qual é a tua referência de pai e de mãe? Eles são casados? Teu pai tem alguma dependência química? Lógico, não é fazer um inquérito assim, Claro, um namoro, né? é uma ficha. Mas com o tempo, tu vai ali Descobrindo. conhecendo a pessoa. Né? Conhecendo a pessoa. E aí descobre qual é a origem desse rapaz, qual é a origem dessa moça. Há padrões de infidelidade? Muito provavelmente essa infidelidade vai se repetir na próxima geração. Há algum caso de abuso? Há casos de agressividade e violência? Há casos de divórcios por N fatores? Então, assim... Não é uma regra, mas simplesmente... existe uma predominância. Existe uma predominância. E quando é possível reorganizar isso, casei sem saber de todo esse contexto familiar, de todo esse contexto ancestral. E agora? Tem como realinhar. Realinhar. Mas para isso é preciso saber o que você quer e os dois precisam querer fazer dar certo. Quando só um quer, não adianta, tá? Os dois precisam querer fazer isso dar certo, senão não adianta. Esquece. Não, esquece. É hashtag partiu porque tá perdendo tempo. E vai chegar lá na frente, vai nascer o primeiro filho em 3, 4 anos. Isso, vai separar. Vai acabar, vai separar. Isso, eu falei então. Escolhem para sair da casa dos pais, porque engravidaram. Tá. Porque tinha dinheiro e achou que ali... Essas são as principais. Pouquíssimas mulheres casam porque estavam apaixonadas, por admiração, por respeito, porque se sentiam protegidas por aquele homem. Mas eu acho que isso já nem existe. Algumas mulheres dizem que isso já nem existe mais. Isso existe. Não é possível. Claro que existe. Não tem esse príncipe encantado, esse cara com uma família organizada, que o pai é legal, que a mãe é legal, que a família convive bem. Não, porque toda a família tem problema e blá, 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 blá. Isso aí não existe, Gi, é um sonho. Príncipe encantado realmente não existe. Mas assim como existe... princesa encantada também não existe. Tá? Mas então partimos assim, se a pessoa encontra aquela pessoa que ela se apaixona de verdade, aí a coisa pode dar certo. Sim, é um sinal. Digamos que é um sintoma, tá? Certo. É ali que você vai apostar suas fichas, eu diria. Entendi. Mas antes de escolher casar com essa pessoa, leva em consideração a família, o contexto familiar, né? Avalia como é esse pai. É bom olhar isso antes, lá nos primeiros contatos, né? Antes de decidir casar. Ou ficar apaixonado, porque quando ficou apaixonado, fica cego. Não, mas é que a paixão tem prazo de validade, lembra? Lembro. Tem que esperar os 2 anos. Então não dá para casar antes de 1 ano e 8 meses. Tem gente que casa em 3 meses, se conhece, já vai morar junto para ver se dá. Aquela famosa frase, vamos morar junto para ver se dá certo. Não. Tem que ficar junto ali no mínimo 2 anos, namorando. No mínimo 2 anos de namoro. Tá errando em planejar, tá planejando já no erro, né? Vai dar errado. Gente, a gente está aqui, já quase com 1 hora de programa. A gente está acaba se empolgando, e é bom. né? E a gente está indo para o final do nosso Entre Nós hoje, falando sobre essa relação de filhos, do casamento que termina, em média, depois do primeiro filho, 3 anos. É coisas que a gente tem a graça de Deus, eu vou colocar essa expressão, de poder reverter, né, Gi? De poder ter pessoas como você que conseguem direcionar, ou pelo menos clarear o caminho dessas pessoas, né? Tudo é reversível. Eu vou dar mais um pouquinho de trabalho para a Andréia ali, para ela. Eu sei que quanto mais longo o programa, mais trabalho ela tem para editar. Não te preocupa. Mas é que eu me lembrei de um caso que eu atendi há pouco tempo. Uma jovem linda, loira, bem-sucedida profissionalmente, construiu a própria casa, né, autônoma financeiramente, porém dependente emocionalmente. Caramba. Ela atraiu um homem para a vida dela que já vinha de um divórcio, pai já de 2 filhos, e ela estava apaixonada, está apaixonada. Sim. Pai de 2 filhos, né? Ela se tornou a cuidadora dessas crianças. Caramba. Ela convidou ele para morar na casa dela de uma maneira muito precoce. Com poucos meses de namoro, ela convidou esse homem para morar na casa dela. E enquanto ela tá ali, com além das tarefas domésticas, dos cuidados com os filhos que não são dela, ela ajuda a cuidar, né, dessas crianças. Esse homem não assume uma coparticipação, digamos, na gestão ali
sair dessa casa e dos cuidados com os filhos, que são dele, né? Caramba. Ela assumiu. E ele fica no sofá, assistindo televisão, assistindo séries, olhando no celular, e ela apaixonada por esse homem. E não consegue. Ela sabe que não é bom para ela. Ela sabe mas que tá não com está aquela fazendo bem para ela. Mas está apaixonada em uma dependência emocional. Já começou com a escolha errada. Já trouxe um homem para morar na casa dela, sem no mínimo ali o estágio probatório dos 2 anos. É mais ou menos quando um ano começa. E meio, 2 anos. Quando começa uma paquera, um namoro, alguma coisa, a pessoa já leva para conhecer os pais, já leva na casa. Não, lá é a casa sua. Essa pessoa que eu tô conhecendo. Isso. Quando. Vai ter agora. Principalmente a gente vai ter programas falando sobre isso, as relações no final de ano, que existem as festas, o Natal, o Ano Novo. A pessoa mal conheceu a pessoa, já joga lá dentro da casa para conhecer o pai e a mãe e tal. Quer dizer, dá uma abertura. Se é uma pessoa, de repente, que está mal intencionada, já tem mais combustível para, se é um narcisista ou se é uma pessoa que é descompensada, para poder manipular, né? Tem que ter esse cuidado, é isso que você está dizendo. Eu acho, assim, só retomando ali esse caso, da senhora. Além dessa nessa moça linda e bem-sucedida, enfim, mais carente emocionalmente, assim, com dependência emocional, e aí ela trouxe esse rapaz, e o pai dele também era divorciado. Caramba. E também, então assim... Tava ali o mapa. Tava ali o mapa, era só ela ter olhado um pouquinho, né? Mas é a paixão, Gil, o amor. Apaixonada. Não. E aí vamos falar ali a questão que você falou, de festa de Natal, de filhos, de levar para conhecer. Muita calma nessa hora, principalmente se já tem crianças envolvidas. Entendi. Às vezes, na ânsia de querer ficar com aquela pessoa, já apresenta os filhos. Ou suprir a falta da mãe, colocando outra mulher no lugar. Ou do pai, da mãe ou do pai, já apresenta os filhos para outra pessoa, nem sabe se vai dar certo, espera, dê tempo ao tempo. As crianças se apegam. As crianças acabam se apegando, tendo outra referência de paternidade, outra referência de maternidade, e daqui a 1 mês ou 2 essa pessoa não vai estar mais na sua vida e não vai estar na vida das crianças. E as crianças, elas entregam o seu coração, elas têm um amor mais incondicional, digamos, elas entregam o seu coração. Elas não têm todas essas barreiras que nós temos, né? Isso. E aí mais uma ruptura, né, para esses filhos. Então assim, separou, quer se relacionar com outra pessoa, se relaciona, mas protege os filhos. Não é no primeiro momento que você vai apresentar uma outra pessoa, colocando ali no lugar de namorado ou namorada. Não! Muitas pessoas chamam até de pai, né? Os filhos chamam de pai, ou a madrasta de mãe, ou o padrasto de pai, e não é, e nunca vai ser. O pai biológico é o pai biológico, a mãe biológica é a mãe biológica, e vai ser sempre. Né? E no coração dessa criança vai ser sempre. A pessoa que está ali, ela é uma cuidadora, né? Que sim, tem o seu valor, tem a sua importância, porque abre mão do seu tempo, de muita coisa, para estar ali também cuidando dessas crianças. Então, isso é muito bom, mas sempre com honra e respeito ao pai e à mãe biológica. Agora, não apresenta um mês de namoro, vou apresentar... Papai novo, mamãe aqui, nova. Não, gente, papai. Isso é um estrago. Isso é um estrago na vida dessa criança. Olha o papai aqui, ó. O papai agora é o fulano. Não. E fala mal do pai também nunca, né? Do pai biológico. Não pode falar. Isso é uma cultura, olha, que acontece 99%, sempre em algum momento, ou a ex-esposa ou ex-marido vai chamar, vai falar mal, nunca vai dizer, olha, teu pai é maravilhoso, sensacional, incrível. Porque você não ficou com ele. Exatamente. Agora, lógico, exceções, porque eu já publiquei conteúdo nas redes sociais falando sobre isso, e houve algumas perguntas do tipo assim, mas se o pai era um abusador, né? Se é um pai violento, dependente químico, que talvez até tenha cometido algo mais severo, aí não, aí por uma questão de proteção dessa criança, ela tem que ser afastada realmente, né, desse pai. Isso até cabe decisão judicial para isso. Mas se é um pai comum, imperfeito, né, humano, não tem problema. Não tem problema. Não esconda, não fale mal, proteja. Não pegue o seu próximo namorado e enfia dentro de casa como se fosse... Não, até porque assim, a mulher às vezes quer se vingar, né? Pois é.
O homem também. Do ex-marido. E o homem também. Talvez eu acho que o homem é até mais rápido, viu? Quer se vingar e aí faz ameaças. E aí usam a criança para se vingar do outro, né? Quem mais sofre? Vai ficar comigo, vai ficar com o pai, vai ficar comigo, vai ficar com o pai. Não, fica com o pai dá isso, aquilo. A mãe, não, se tu ficar comigo, eu também posso te dar isso. Teve um caso dificílimo da semana passada. A gente vai conversando e eu vou lembrando. Me interrompe, tá? Quando a gente tiver fica à vontade. que acabar. Lembrei de um caso, outro caso que eu atendi na semana passada, acho que foi quando ela, hoje 40 e poucos anos, quando ela tinha 6 anos, os pais se separaram por uma questão de infidelidade dos dois lados, né? O pai traiu e a mãe traiu também. E aí eles se separaram e ela queria ficar com a mãe. Só que aí o pai, por vingança, disse o quê? Bom, se você escolher ficar com a sua mãe, você tem que escolher agora com quem você vai ter que ficar. Primeiro que com 6 anos não se pode escolher nada, né? Não se pode colocar uma criança de 6 anos nessa situação. Mas enfim, aconteceu e o pai disse, filha, tu vai ter que escolher com quem tu quer ficar. Se for com a tua mãe, já sabe, tu vai ficar sem ter o que comer, porque eu não vou dar dinheiro, a tua mãe não trabalha. Se tu ficar, e eu também não vou vir te visitar. Caramba. Se tu ficar comigo, você vai ter casa, vai ter comida, vai ter escola, vai ter roupa e eu vou deixar você vir aqui ver a mãe a cada 15 dias. A menina com 6 anos faz o quê? Vai com o pai, né? Judiaria. Fica com o pai. E aí, nossa, isso traz muitas consequências. Pro resto da vida. Pro resto da vida. E essa mãe ia lá na porta da escola, olhar a filha à distância, chorava, sentia saudades, né? E aí teve que reconstruir a vida dela, né? Porque ela não trabalhava, enfim. Olha só, gente. Hoje a gente conversou com a Gisele Borba sobre esse assunto tão importante que após você aí ter filho, como manter um casamento, como quebrar essa regra, né, de 3 anos pós, em média, você se separa, é na escolha. Isso, Gi? É na escolha. É no primeiro momento. É no conhecer, observar, olhar, analisar. Pede currículo sim, tá? E olha para a ancestralidade, olha para os pais. E olha lá para ver o histórico dessa contexto, pessoa. Isso é bobagem porque ele é diferente. Tem gente que tem pai ruim, mas ele não é ruim. Tem gente que tem pai assassino, mas ele não é assassino. Ok, existem, claro que existem. Mas, na regra, no geral, o repetir vai acontecer. Existe essa tendência de repetição. repetição. Existe uma tendência de repetição de padrões. Também não vai cortar todo mundo, né? A pessoa diz assim, meu pai é separado, nunca mais te ver. Senão não sobra ninguém, né? Não sobra ninguém. Vai ter que ir pra lua, né? Encontra a pessoa lá, encontra a menina, um menino e tal. Oi, tudo bem? Tudo bem. Tá. Você tem pai separado? Tem um bisavô teu separou? Tataravô separou. O teu tataravô separou? Não quero saber então de você. Então não quero mais. Você vai separar também. Gi, só temos a agradecer a Rádio Start novamente, esse baita programa que está aí cada vez mais crescendo, tanto em audiência da emissora como também nas redes sociais. E a gente vai ter o próximo aí com conteúdos novos, não vai? Eu que agradeço por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, levando esse tipo de conteúdo ao público. Muito obrigada. Maravilha. Gisele Borba volta com Entre Nós, aqui na Start, a Rádio 10 da cidade. Nós nos encontramos. Entre Nós, com Gisele Borba.